boa noite. Meu nome é Viviane, eu sou nutricionista, coordenadora dos cursos do Instituto Racine, da área da nutrição clínica. Um dos cursos que está sob minha coordenação é o de alimentação escolar. E hoje a gente traz um tema aqui neste evento, né, nesta palestra, neste bate-papo, digamos, sobre este tema, né? Então, gestão, né? Como que a gente faz aí esses indicadores de gestão na área, né, de alimentação escolar, em unidade de alimentação escolar. E para isso eu convido, né, para moderar esse bate-papo, uma das professoras deste curso, e que, né, ela construiu junto comigo aí o curso, então ela é tão responsável quanto, conhece tanto quanto eu aí, muito mais, né, dessa área. Então, eu chamo a Joyce. Joyce, muito obrigada. E ela vai daí apresentar melhor, vai se apresentar e apresentar também as nossas palestrantes, a Ângela e a Marcela. Aproveito já para agradecer a participação, né, e a disponibilidade de vocês também em compartilhar conosco aqui essas experiências. Sejam bem-vindas. E quem estiver assistindo também seja bem-vindo. Joyce, é contigo. Olá, Vivi, boa noite, Ângela, boa noite, Marcela, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a este evento, esse bate-papo, né, promovido pelo Instituto Racine. Como a Vivi comentou, faço parte, então, do grupo de docentes deste curso de alimentação escolar, que já há tantos anos existe no Instituto Racine, e vem ganhando cada vez mais força por conta da necessidade desse profissional, né, na área de alimentação escolar. Diferentemente até mesmo de outros eventos que a gente promoveu no Instituto Racine, trazendo essa questão da alimentação escolar, escolhemos um assunto que, por mais que não é tão comentado, né, nesse segmento, mas a gente tem a importância. E é um dos papéis das atribuições de um nutricionista, fazer também a gestão, né? A gestão no segmento escolar, na alimentação escolar, né? E quando falamos de alimentação escolar, de modo geral, a primeira coisa que a gente tem em mente é o trabalho de EAN, né? De Educação Alimentar e Nutricional. E sabemos que a atribuição do nutricionista vai além de Educação Alimentar e Nutricional, né? Então, fazer gestão, controlar números, e gestão, falamos aí de todos os sentidos, né? Gestão de pessoas, gestão de processos, gestão financeira, né? Então, são o gerenciamento do serviço de alimentação. E, por isso, convidamos duas experts nesse assunto, falando aí, que atuam dentro de alimentação escolar. E nós trouxemos os dois segmentos para discutir indicadores, né? Tanto o segmento público como também o segmento privado. Então, elas vão explorar um pouquinho quais são os principais indicadores que elas hoje acompanham dentro das atividades, né? E trazendo também aí, depois mais para a parte final, a gente vai discutir um pouquinho como elas fazem essa mágica dentro de tantas atribuições que é esse acompanhamento. Então, eu começo com a Ângela, gostaria que a Ângela também se apresentasse. Ela vai, então, explorar os indicadores no segmento público. Com você, Ângela. Olá, boa noite. Primeiro, obrigada, né, pelo Instituto Racine, pela Joyce, pela Vivi, pelo convite. Ficou muito feliz. Já vou começar a compartilhar aqui a minha apresentação, aí eu já me apresento melhor. Já apareceu, não, né? Sim. Agora sim. Então, eu sou nutricionista já há 18 anos, né? Já tenho um tempinho aí de formada. Sou especialista em saúde pública pela USP, também fiz gastronomia funcional, especialização em nutrição clínica, na época que eu atuei ainda em hospital, antes da alimentação escolar. E já estou há 12 anos atuando no programa de alimentação escolar, o PNAE, que é o âmbito público da alimentação escolar, e onde atuo como nutricionista responsável técnica. Como a Joyce comentou, a gente vai falar, né, sobre os indicadores na gestão de unidade de alimentação e nutrição escolares no âmbito do PNAE, com esse
esse é o nosso objetivo hoje, né? Fazer esse diálogo aí sobre a atuação do nutricionista no PNAE, focando em alguns indicadores da gestão na área pública. O que a gente vai falar? Os princípios constitucionais da administração pública, o PNAE, cardápios, planejamento de compras públicas, gestão de contratos, dimensionamento e gestão de pessoas, dimensionamento de equipamentos e utensílios e segurança alimentar. Então, são muitos assuntos, a gente vai falar bem rapidamente, porque daria para a gente conversar muito tempo sobre o PNAE, né? Começando, quais são os princípios da administração pública? Então, toda a gestão da alimentação escolar também tem que seguir esses princípios, que são os princípios da legalidade, ou seja, na gestão pública a gente só pode trabalhar com o que está previsto em lei. A impessoalidade, ou seja, a gente tem que tratar as questões da gestão sempre de forma impessoal, né? Não pode ser uma forma pessoal. A moralidade, porque nem sempre o que é legal é moral, então a gente tem que ter essa questão da moralidade também em todas as ações que a gente exerce na gestão pública. A publicidade, porque tudo que é público tem que ser visto por qualquer pessoa, qualquer cidadão tem que ter acesso às nossas ações. E a eficiência, né? Que a gente tem que ter essa gestão de gerir com eficiência. Quanto menos a gente puder gastar na gestão do que a gente está exercendo, melhor, né? Falando especificamente do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele é uma das maiores políticas públicas de alimentação, não só no país como no mundo, inclusive é exemplo de política pública para outros países. O PNAE ele prevê um atendimento universal, então atende todos os alunos da rede pública do país inteiro, desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, comunidades indígenas e quilombolas, todos os alunos, né? O PNAE ele teve origem em 1940, porém com um marco legal apenas em 2009, né? Hoje, a gente tem o PNAE, a execução do PNAE, como ela acontece no país, né? A gente tem um repasse financeiro federal exclusivo para a compra de gêneros alimentícios, né? Que esse repasse acontece para os estados, os municípios e as escolas federais conseguirem executar o programa. Esse valor é um valor por aluno matriculado e por dia letivo, num total de 200 dias letivos, que é o total de um ano, né, de aula. 30% desse repasse ele deve ser investido na compra direta da agricultura familiar, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento sustentável. A gente precisa fazer prestações de contas anuais. Então, esse ano a gente vai prestar conta do ano anterior. A prestação de contas ela acontece para o FNDE, né, para o Ministério da Educação, e ele é acompanhado e fiscalizado também pelo CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar, que é o controle social que acontece, né, dessa execução do programa. O Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União e o Ministério Público também fazem esse acompanhamento e fiscalização. Qual é o objetivo do PNAE? Contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial. Então, é aquele crescimento e desenvolvimento completo, a aprendizagem, o rendimento escolar, a formação de hábitos alimentares saudáveis, tanto através da educação alimentar e nutricional, quanto através da oferta de refeições que vão ali garantir, além das necessidades nutricionais durante o período letivo, mas vão oferecer a opção, né, a oferta do alimento para
os alunos que se alimentam nas escolas. O principal meio de gerir esse programa, né, gerir o PNAE, é através dos cardápios, né? O cardápio é a principal ferramenta de gestão dentro do PNAE. A gente tem como base a resolução mais atual, que é a resolução 06 de 2020, que foi publicada, se eu não me engano, em maio, né? Eu acho que no comecinho de maio deste ano, onde essa resolução ela coloca que o nutricionista responsável técnico é o responsável pela elaboração do cardápio. Aliás, para o município ou o estado poder receber essa verba federal, é uma exigência que se tenha um nutricionista responsável técnico pelo município ou pelo estado. Os cardápios, eles têm que ter como base os alimentos in natura ou minimamente processado. Esse foi um dos maiores ganhos com essa nova resolução, porque ela traz esses conceitos, né, baseados no Guia Alimentar para a população brasileira, dos alimentos in natura, minimamente processados, ultraprocessados. Inclusive, traz uma lista de alimentos que são de aquisição proibida pelo programa, que são alimentos ultraprocessados, e traz essas questões do alimento in natura e minimamente processado sendo a base do cardápio. Os cardápios, eles têm que atender todas as necessidades nutricionais dos alunos, incluindo as restrições alimentares. Então, aquele aluno que tem um diagnóstico médico que precisa de alteração na sua alimentação, ele precisa ser atendido também. E essa questão das necessidades nutricionais é muito importante que o nutricionista responsável técnico, ele conheça a realidade ali da sua região, no sentido do perfil nutricional da sua população, né? Pensando que o programa é um programa nacional, a gente sabe que em locais do país a gente tem populações mais com sobrepeso e obesidade, mas também a gente tem muitas regiões e que ali o perfil nutricional é aquele perfil ainda de desnutrição, né, e de deficiência de alguns nutrientes. Então, é muito importante conhecer a população que a gente está atendendo com os cardápios que são elaborados. Nós precisamos também atender a cultura alimentar e, de novo, pensando no país, né, na grandeza que nós temos culturas alimentares muito diferentes nas regiões, então a gente precisa seguir essa cultura alimentar, sem deixar de lado as questões de sustentabilidade, principalmente com a compra da agricultura familiar, a sazonalidade e a diversificação agrícola da região, que também devem ser respeitados. Então, por que falar de cardápio primeiro? Porque através do cardápio a gente vai ter a gestão de todos os demais indicadores, né? O planejamento de compras, a gestão de contratos, o dimensionamento e gestão de pessoas e o dimensionamento de utensílios e equipamentos, que são alguns dos indicadores que a gente trouxe hoje. Tá? Falando primeiro do planejamento das compras públicas, a gente sempre segue a Lei de Licitações, que é a Lei 8666 de 93. Seguimos também súmulas dos tribunais de contas, e aí depende da região, de onde o município ou o estado está. Além de legislações específicas da Anvisa, do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, em relação aos alimentos, a rotulagem. Então, todas essas legislações, a gente tem que estar sempre atento e seguindo as orientações. O nutricionista é responsável pelos descritivos dos alimentos nesses planejamentos de compra pública, porque a gente precisa garantir a qualidade do que a gente propôs ali no cardápio, porém sem direcionamentos, né? Então, a gente tem que fazer descritivos abertos, em que várias marcas ou vários fornecedores possam atender, porém, a gente tem que estar sempre atento em relação à qualidade. Eu acho que é das atividades do nutricionista responsável técnico com mais
que a gente precisa se deter mais, que a gente precisa ter uma atenção muito grande. E aí a gente, sabendo que vamos comprar, já fizemos o descritivo, seguimos todas as legislações, a gente precisa determinar os quantitativos. Quanto eu vou comprar? Porque os processos, né, os processos licitatórios são sempre para um ano, né? Então, a gente tem que fazer esse planejamento de um ano. E qual vai ser o quantitativo que a gente vai colocar nesse processo de compra? Vai depender dos per capitas, que vão ser diferentes, né? Os alunos da educação infantil, eles têm um per capita diferente do que os alunos da educação de jovens e adultos, por exemplo. Então, vai depender desse número de alunos de cada segmento, per capita de cada segmento, além das fichas técnicas, né? Que também devem ser elaboradas para que todas as escolas tenham a mesma maneira do preparo daquelas receitas que a gente vê no cardápio, e para que a gente possa fazer esse quantitativo também. Durante os pregões eletrônicos, nós nutricionistas também participamos como área técnica, porque a gente vai fazer essa avaliação dos alimentos, dos gêneros que estão sendo comprados. A gente precisa aí de pelo menos 6 meses de antecedência para fazer todo esse planejamento, porque é bem complexo, e envolve a questão da gestão do orçamento público, né? Que eu também já tinha comentado. A gente tem que se ater àquele orçamento que o município vai ter para a alimentação escolar, ou o Estado, né, vai ter para a alimentação escolar. A gente tem que tentar garantir todas as questões do PNAE dentro do orçamento que a gente tem ali destinado à alimentação. Então, a gente tem que fazer essa gestão, que também é bem específica, bem delicada. Fizemos a compra, né? Fizemos o planejamento, tivemos o procedimento licitatório, já temos um contrato. Como a gente gerir esses contratos, né? Que são vários normalmente. A gente tem que garantir ali que a gente vá fazer essa gestão da quantidade licitada em relação aos pedidos que a gente vai realmente fazer ao fornecedor para a entrega nas unidades escolares. Então, do que depende essa gestão, né? Primeiro, do segmento do cardápio, que a gente planeja o cardápio, faz o planejamento do quantitativo para a licitação, mas se a unidade escolar não fizer o segmento adequado do cardápio, a gente vai ter problemas aí nos quantitativos. Então, primeiro, segmento do cardápio. Segundo, controle de recebimento dos gêneros nas unidades escolares, né? Tanto em relação à quantidade quanto em relação à qualidade. Então, a gente tem que garantir que o que a gente está recebendo na unidade tem a mesma qualidade do que foi licitado. Porque, às vezes, a gente faz o planejamento ali de um alimento, de um rendimento, e, no fim, se não for entregue a mesma qualidade, a gente pode ter um rendimento diferente. Então, isso vai atrapalhar ali no momento dos nossos pedidos e no momento dessa gestão. O controle de estoque, claro, sempre controlando o que entra e o que sai, e a gente sabe que a gente nunca tem 100% de presença nas unidades escolares, né? Pensando no ano, principalmente. Então, a gente fazer esse controle do que teve de sobra de um dia, o que faltou no outro, para que a gente possa sempre gerir da melhor forma e não ter perdas dentro do estoque. Além disso, a gente precisa fazer o acompanhamento de desperdícios, tanto em relação ao preparo, né, ali na cozinha, desperdícios que podem acontecer, quanto em relação à aceitação dos alunos. Então, se a gente percebe que tem ali muito desperdício de alguma preparação, de alguma receita, a gente vai fazer os testes de aceitabilidade para ter esse acompanhamento. Dimensionamento e gestão de pessoas. Então, como que a gente vai fazer? Esse é um outro indicador, né? Como que a gente vai fazer esse dimensionamento de pessoal? Primeiro,
o tipo de cardápio que a gente vai ter na unidade escolar vai afetar esse dimensionamento. Então, se eu tenho um cardápio ali de lanche ou um cardápio de refeição, refeições, a gente também tem cardápios de refeições mais complexos, cardápios de pequenas refeições, isso vai demandar um número diferente de funcionário. Além disso, o número de alunos que a gente tem na unidade escolar, porque normalmente, pensando em municípios e estados, as escolas são de tamanhos muito diferentes entre umas e outras, e o número e horários de refeições. Por exemplo, uma unidade que tem atendimento parcial, tem escola que atende com uma refeição, tem escola que atende com 2 refeições. Então, isso vai diferenciar o número de funcionários que a gente precisa para aquela unidade. Além disso, a gente tem escolas que têm o período noturno, normalmente educação de jovens e adultos. Então, se eu tenho ali alunos manhã, tarde e noite, eu preciso ter um número de funcionários diferente do que aquela unidade que eu só tenho alunos de manhã e à tarde. Então, isso tudo vai impactar no dimensionamento. E em relação à gestão de pessoas, então é importante falar que a gente normalmente tem o ingresso do pessoal na gestão pública sempre por concurso público, ou seja, a gente não tem uma agilidade muito grande em contratação, né? Então, em casos de exonerações a pedido do funcionário, exoneração a bem do serviço público ou aposentadoria, a gente nem sempre consegue fazer ali uma substituição muito rápida, né? Principalmente se a gente não tiver um concurso público aberto. Isso pode demandar um bom tempo. Mesmo em questões de afastamentos ou licenças médicas, a gente normalmente, os municípios, os estados, eles não têm um número de pessoal ali sobrando, vamos dizer assim, para cobrir afastamentos e licenças. Então, a gente tem que acabar fazendo essa gestão para que a gente não sobrecarregue quem continua na escola e não gerar um novo afastamento, uma nova licença. E aí, uma questão que a gente precisa ficar muito atento também é a questão de EPIs e uniformes, porque se a gente tiver EPIs de forma adequada, número adequado, a gente evita acidentes de trabalho e, claro, a gente evita afastamentos. Em relação ao dimensionamento de equipamentos e utensílios, então, também está muito ligado ao cardápio que a gente tem planejado. De novo, o tipo de refeição, número de alunos e refeições, isso vai impactar ali no dimensionamento dos equipamentos e dos utensílios. E uma coisa muito importante também é em relação ao espaço físico da cozinha. Porque quando a gente fala em município e estado, a gente sempre está falando em muitas unidades escolares, né? Ao mesmo tempo que devem seguir o mesmo padrão de cardápio, seguir o mesmo cardápio, na verdade. Então, só que cada uma tem uma estrutura física diferente, e a gente precisa fazer esse dimensionamento de equipamentos e utensílios considerando esse espaço físico. Então, às vezes, para aquele número de alunos e para aquele tipo de refeição, eu precisaria de um fogão de 8 bocas, por exemplo, mas ali só cabe um fogão de 4. Então, parece um detalhe que às vezes a gente esquece na hora que chega o equipamento, ele não cabe dentro da cozinha. Então, a gente precisa estar sempre atento a essa característica. Nós somos responsáveis também pelos descritivos dos equipamentos e utensílios, tanto em relação ao tipo de material, voltagem, dimensões, né? São itens que a gente tem que ficar atento. Também são feitos através de processos de compras licitatórios, então a gente demanda um tempo também. E o que isso impacta? Por exemplo, se eu tenho um liquidificador que quebra, eu dificilmente vou ter liquidificadores ali sobrando para fazer a reposição. Então, a gente também acaba tendo que fazer essa gestão dos utensílios e dos equipamentos para que não causem grandes impactos no atendimento do cardápio, né? E aí essa é a importância desse indicador, né? Garantir o atendimento do cardápio padronizado em todas as unidades escolares
E também ele impacta na gestão de pessoas, no dimensionamento, principalmente. Porque se eu tenho, por exemplo, um descascador de legumes, um picador de legumes, eu preciso de menos pessoal do que se eu não tiver e tiver que fazer tudo à mão, né? Além disso, se eu tenho equipamentos e utensílios adequados, eu diminuo as doenças do trabalho, uma vez que eu trabalho na cozinha sempre com muito esforço repetitivo, e diminuo também os acidentes de trabalho que podem gerar afastamentos. E por último, que né, a gente tem até pouquinho tempo para conversar, o último indicador que eu gostaria de trazer seria a segurança alimentar, que seria o quê? A questão do manual de boas práticas e dos POPs, né, que vai ser diferente em cada unidade, a gente tem que garantir a especificidade da unidade escolar, e também cada município, cada estado precisa elaborar o seu manual de boas práticas, sempre considerando a legislação sanitária local. Então, cada município vai, né, às vezes, ter uma legislação diferente que a gente tem que seguir, né? Tem o objetivo de padronizar os procedimentos também em todas as unidades escolares. Só um minutinho. Desculpa. Mas o que é muito importante, não adianta a gente só ter o manual pronto lá, elaborado dentro de toda a legislação, se a gente não faz uma capacitação permanente dos manipuladores de alimentos. E essa capacitação, ela pode ser feita semestralmente, anualmente, depende de cada realidade, mas o que é muito importante é que durante as visitas técnicas que a equipe técnica de nutricionista faz nas escolas, a gente está sempre acompanhando o segmento dos procedimentos, né? E sempre tirando dúvidas e fazendo essa capacitação permanente dos manipuladores. Como eu falei, a gente tem pouquinho tempo, né, para falar, então quem se interessar por conhecer um pouco mais o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, aqui é o site, eu não sei se está muito clarinho, mas é fnde.gov.br/programas/PNAE. Aqui a gente tem todas as legislações vigentes, né, para a gente pesquisar. E agradeço a oportunidade aí, falei um pouco rapidinho, porque tinha muita informação para falar, e deixo o meu e-mail também, se alguém quiser tirar alguma dúvida, conversar depois sobre o programa, a gente pode ter esse contato. Muito obrigada. Falei muito rápido, né? Muitíssimo obrigada pela sua apresentação, Ângela, acho que foi bem esclarecedora. Você trouxe aí em pouquíssimo tempo, né, acho que os principais indicadores, e é o que a gente quer discutir também, né, ao final aqui da apresentação. Bem, obrigada. Vamos fazendo as perguntas aí, em algum momento a gente vai também parar para respondê-las. Agora eu passo para a Marcela, vou ajudar aqui na apresentação. Marcela, pode se apresentar, fica muito à vontade, a casa é sua. Tá certo, boa noite. Eu queria agradecer ao Instituto Racine pelo convite, a Joyce e a Ângela, né, super esclarecedora, né, trouxe vários pontos importantes. Eu também vou falar sobre alguns indicadores. Eu sou nutricionista, formada pela São Camilo, fiz especialização em gastronomia na Faculdade AMB, tenho 16 anos aí de experiência em gestão em unidade de alimentação, comecei também na área hospitalar e já estou há 12 anos aí atuando em escolas da rede particular, né, de grande e médio porte de São Paulo. Então, eu vou falar um pouquinho dos indicadores de gestão e focar mais na parte de escola privada. Pode passar. Então, os principais indicadores aí que a gente utiliza, né, a gestão financeira, gestão de pessoas, segurança alimentar, segurança do trabalho e satisfação do cliente. Na parte de gestão financeira, nós utilizamos uma ferramenta muito importante, que é o budget, é onde a gente faz o planejamento ali anual, né,
de todos os meses. E aí, dentro da escola, a gente costuma ter muitos serviços, né, para oferecer para o nosso cliente, não só para os alunos, né, a gente pode oferecer refeição, lanche, e também para a lanchonete, ou até mesmo para os funcionários, como de jejum para funcionário, refeição para funcionário, coffee break, evento, né, de final de ano, evento de festa junina, enfim, e esse budget ele ajuda a gente a fazer o planejamento estratégico mês a mês, né, e o ano inteiro saber qual vai ser nosso resultado e qual que vai ser o último resultado ali, né, a junção do ano. Ali a gente coloca a mão de obra, a gente já pensa também na época de férias, onde quem atua aí em gestão de escola sofre bastante, porque a gente não tem receita, né, que é um faturamento, e a gente ainda tem ali a mão de obra. A gente já pensa na matéria-prima, que eu vou falar um pouco melhor depois, e nas despesas. Então, é ali que a gente também faz o cálculo de quanto a gente vai poder gastar, planejando aí uma compra de uniforme, uma compra de EPI, às vezes um investimento que é compra de utensílio, e aí até chegar ao nosso resultado final. O planejamento do cardápio, então, né, depois de feito esse planejamento do budget, a gente vai seguir o contrato, então ele pode ser por mandato, por gestão direta, venda à vista, muitas vezes tem incidência contratual, então qual o tipo de carne que eu vou servir, quantos tipos de salada, isso vem tudo escrito nesse contrato, aí a gente tem um custo, né, diante ali do que foi planejado com o seu cliente. A gente tem que avaliar o público-alvo, então, se vai ser educação infantil, ensino médio, né? Se esse restaurante ele também vai atender professores, a gente também faz o balanceamento desse cardápio pelas necessidades nutricionais, lembrando aí que a gente, dentro da escola, a gente tem alunos com alergia, intolerância, então a gente já tem que fazer um planejamento aí do que a gente vai pôr de lista de substituição. Muitos colégios permitem fazer eventos temáticos, então, em datas comemorativas, como Páscoa, Junino. A gente também verifica muito a estrutura, né? Então, dentro da estrutura do cliente, quando a gente vai fazer esse cardápio, a quantidade de forno, geladeira, então isso vai influenciar bastante na hora de fazer o planejamento. A sazonalidade, né, que é a safra. E depois a gente tem a matéria-prima. Então, a gente avalia bem a matéria-prima, né? Após fazer a gestão desse cardápio, a gente verifica se a gente está seguindo aí o que foi planejado. No varejo, né? Então, quando a gente fala de venda à vista, é muito comum a gente falar de CMV, que é custo de mercadoria vendida, né? Ou matéria-prima, que é o custo dos insumos, alimentar, descartável. E lógico que se um mês a gente tem um faturamento maior, a gente vai gastar um pouco mais, mas a gente sempre vê ele em porcentagem, né? Que aí, assim, a porcentagem tem que continuar a mesma. Então, é ali que a gente vê se a gente está conseguindo seguir. E ela varia normalmente de 30% a 40%. Se tiver abaixo de 30%, só tomar cuidado, porque às vezes o preço que você está cobrando por aquilo está um pouquinho alto, e acima de 40% você tem que ter todas as outras linhas, né? Mão de obra, despesa, muito bem alinhado para ir ter um resultado positivo. E ainda falando aí um pouquinho de matéria-prima, né? A gente consegue, com essa gestão, identificar preços inadequados, né? Então, é importante aí a utilização da ficha técnica, do receituário com custo, né? Então, se a gente vai mudar o fornecedor, sempre atualizar esse receituário. É importante fazer negociação com o fornecedor de preço e tomar cuidado com o faturamento mínimo. Às vezes, tem alguns fornecedores que oferecem um preço muito bom, mas a gente acaba ficando com um faturamento muito alto, né? Entra muita mercadoria e não é interessante ter um giro de estoque aí acima de 7 dias. É um planejamento de cardápio bem feito, com antecedência, fazer o controle de desperdício, né? Que é a sobra limpa, a sobra da produção mesmo.
seja no restaurante ou na lanchonete, ter aquela comunicação interna do cozinheiro com quem fica ali na área de atendimento, quanto que está sobrando, né? Fazer as correções das receitas, às vezes um ou outro item que está com per capita ali acima, o controle do resto ingesta, que é o resto do prato mesmo, né? Então, das crianças, avaliar a aceitabilidade das preparações, a gente faz bastante cardápios variados, saudáveis, inclui receitas novas, né? Mas também vamos avaliar ali se está sendo aceito, muito bem aceito, né, pelas crianças. Fazer programa de conscientização de desperdício, é muito comum, então, no self-service, a gente passar, né, para fazer a conscientização, seja com o professor, dentro de sala de aula, de quanto que está sobrando ali, quantas pessoas poderiam alimentar com tudo aquilo que a gente está jogando no lixo, porque é colocado no prato e não é consumido. Às vezes, processos inadequados dentro da nossa unidade, como perda por validade, consumo interno dos nossos colaboradores, roubo, tudo isso você vai conseguir verificar com a gestão da matéria-prima. E aí, quando a gente fala do varejo, né, então, quando a gente tem venda à vista, ali, lanchonete, um restaurante, a gente costuma puxar um indicador que é o ticket médio, e ele é bem fácil de estar avaliando, você pode estar utilizando, às vezes, para verificar a sua venda de por exemplo, do ensino médio, a diferença de quanto que eles gastam para um ensino do Fundamental 1, né? Então, quer pegar o total de vendas dividido pelo número de atendimentos. Quando esse ticket médio está muito baixo, a gente consegue aí fazer alguns planos, né? Que é, por exemplo, talvez oferecer kit lanche, seja para os pais, né? Então, mostrar ali para ele que talvez, em vez de mandar a lancheira para a criança, a gente pode fornecer um suco natural feito na hora, a fruta fresquinha, variada. Então, conseguir aí aumentar esse ticket dessa forma. Fazer planograma de vitrine. Então, é muito comum, às vezes, em lanchonete, no primeiro intervalo, a sua vitrine, ela tá linda, e aí no último intervalo já está faltando suco, já está faltando fruta, né? Então, mostrar para a equipe como você quer, desenhar mesmo, né? Quais são os alimentos que tem que ter, a quantidade e aquela vitrine sempre bonita. A apresentação das preparações do início ao fim, né? Como no restaurante. E no final, né, da gestão financeira, a gente tem o resultado, né? Que a gente fala ou margem de lucro ou índice de lucratividade, que é o percentual de lucro sobre o seu faturamento líquido. Então, você tem aquele faturamento bruto, que é quanto realmente você faturou naquele mês, tira-se os impostos, você tem o faturamento líquido. E aí, depois que você desconta o que você gastou com matéria-prima, mão de obra, despesas fixas, como o aluguel, gás, água, e despesas variáveis, como taxa de cartão de crédito, ou alguma compra de material de escritório que você fez, aí sim vai ter resultado em real. E quanto em porcentagem ela é sobre o seu faturamento líquido, né? Atingiu o seu budget, atingiu aquilo que você esperou, tá? Então, esse foi um pouquinho da gestão financeira. E agora eu vou falar sobre gestão de pessoas, né? Complementar um pouquinho o que a Ângela falou, a gente também faz bastante essa gestão de pessoas aí, e um indicador importante é o turnover, que é a rotatividade de funcionários, ela pode ser voluntária ou involuntária. Voluntária é quando o colaborador pede demissão, involuntária é quando a empresa, né, que faz a demissão, só que ela traz muitas desvantagens do nosso serviço. Além de aumento de gastos com rescisão, treinamento de novos colaboradores, tem queda de produtividade e perda de credibilidade frente ao seu cliente. Mas como evitar, né, esse turnover? Então, se atente no recrutamento e seleção, né, quem nunca saiu contratando aí com pressa porque está com falta ali de mão de obra, mas é importante você passar com a empresa, como é a escala. Algumas pessoas querem trabalhar em escola achando que é fácil, que é 5x2, segunda a sexta, mas a gente tem muito evento de final de semana, não temos 2 férias por ano, né? E é importante falar isso para o colaborador. Então, depois de contratado, né, fazer a comunicação interna, integrar esse colaborador, seja na empresa, se você trabalha numa empresa terceirizada,
ou até mesmo na escola, né? Resolver conflitos internos, como toda gestão, né? Às vezes tem conflitos ali entre os colaboradores, trazer um ambiente de trabalho favorável, né? Oferecer, quando der, um plano de carreira, né? Então, às vezes, o meio oficial, o ajudante do cozinheiro ali está ali sempre junto com ele, aprendeu tudo, o cozinheiro sai. Então, se ele não está ainda preparado para aquela função, acho que antes mesmo de estar contratando um novo cozinheiro, é bom sentar com ele, conversar e deixar tudo o mais claro possível. E também a avaliação de desempenho, né, que é feita, dando feedback sempre construtivo. Não esperar só o final do ano para dar esse feedback. Sempre estar conversando com o colaborador e passando aí as informações. E aí eu vou falar um pouquinho de segurança alimentar. Então, a gente tenta a gente segue, né, toda a legislação vigente, e é sempre importante deixar todos os documentos atualizados e organizados. É bem comum dentro das escolas, às vezes, ter uma nutricionista da própria escola que supervisiona o trabalho, né, das outras nutricionistas, às vezes terceiras dentro da escola, ou até mesmo a empresa terceirizada contratar empresas para fazerem auditorias no nosso próprio serviço. Então, deixar ali um checklist bem feito, né, de tudo que você tem que verificar, manual de boas práticas, o POP, documentações do cliente, como o alvará, limpeza de caixa d'água, análise da água, limpeza da coifa, e os nossos processos mesmo, né? Então, temperatura de equipamentos, alimentos, congelamento, cocção, né, resfriamento, entre outros. Realizar treinamento de boas práticas e manipulação, higiene pessoal, fazer uma boa gestão de estoque, que é desde o recebimento de mercadorias, rastreabilidade, armazenamento, organizar, né, o estoque pelo primeiro que vem, primeiro que sai, e comunicar ao cliente sobre possíveis falhas na estrutura, para ele não ser pego de surpresa, né? Escolas, normalmente, as mais antigas, não tinham alimentação, refeição, né? Não serviam almoço. Então, a gente está acostumado aí, às vezes, trabalhar em estruturas, às vezes, não que tem fluxo no processo, né? Então, é sempre bom estar comunicando o cliente quando tiver inadequações. E fazer a supervisão diária. Aí, falar um pouquinho sobre segurança, né, do trabalho. Hoje, cada vez mais as empresas elas têm se preocupado com isso, porque a gente não quer um colaborador aí afastado, né, ou inapto para a função, ou ter um processo trabalhista. Então, fazer a integração dos novos colaboradores, fornecer os EPIs, né, sempre registrar em ficha de entrega, fazer os treinamentos de ordem de serviço de segurança por atividade, utilização correta dos EPIs, o procedimento operacional padrão de segurança por equipamento, manuseio de produtos químicos, prevenção de acidentes, os DDS, que são diálogos diários de segurança, ter a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, e curso de brigada de incêndio. E também supervisão diária ali, né, como a sua equipe está trabalhando. E, por último, a gente tem a satisfação do cliente, né, que acho que todo mundo é o que a gente trabalha tanto para ter. E quem é o nosso cliente, né, dentro da escola? É o aluno, são os professores, diretores, são os pais, normalmente são todos, né, porque a gente acaba fornecendo para todos. E como fazer, então, como fazer essa medição aí da satisfação? Tem a forma, né, de pesquisa de satisfação tradicional, que é aquela que você pergunta ali e quer saber o que está satisfeito. Normalmente essa funciona muito para o cliente final, que é o diretor ou gerente geral, aquele que avalia o seu serviço. A gente costuma fazer aí bastante reunião com o grêmio estudantil, né? Reunião de cardápio, às vezes com fundamental, é bem interessante, reunião de comissão de pais. Isso estreita a nossa relação, porque às vezes eles questionam muito sobre o cardápio, por que não é servido algumas coisas, e a gente consegue passar que a gente segue um contrato, ou até mesmo a estrutura, né, não permite. Pontos importantes, avaliar, né, qualidade, o cardápio, a variedade, o sabor, a apresentação, temperatura.
ambiente, barulho, iluminação, ventilação, móveis e limpeza, mesmo que esse não seja de responsabilidade, às vezes, da equipe do restaurante ou da lanchonete, às vezes é até um terceiro que faz isso, mas a gente tem que saber o quanto isso está impactando o nosso serviço para passar para o cliente final, o atendimento da nossa equipe, agilidade, gentileza, o preço, né? É muito comum dentro das escolas eles pedirem para a gente fazer pesquisa de preço entre outras escolas do nosso, né, sobre o serviço de alimentação, ou pesquisa de preço na região, e saber se a gente está né, dentro ou não muito fora. Né, eu não acabei não falando, mas saber o que é valor, né, para o seu cliente final. Então, é muito importante saber o que é valor para ele. É saudabilidade, é sustentabilidade, é trazer novidades, né? Então, essa comunicação aí, eu acho que é muito importante dentro das escolas. Agradeço, e aí vamos às dúvidas. Estou à disposição. Muitíssimo obrigada, Marcela, né, pela apresentação, né, por todos os pontos, tantos indicadores. Vocês trouxeram muitos indicadores que até dá um certo desespero para quem está entrando nessa área, né? Quantas coisas precisam ser acompanhadas, né? E muito engraçado que mesmo vocês tendo de segmentos diferentes, tanto público, né, na fala da Ângela, e indicadores no segmento privado trazido pela Marcela, tem diferentes segmentos, vocês trouxeram muitas semelhanças, né, nos indicadores. Gestão de processos, gestão financeira, gestão de pessoas, né, trouxeram muitos indicadores semelhantes. E hoje a gente percebe, eu falo até mesmo para muitas pessoas aí que querem começar, que estão aí também almejando entrar nessa área no segmento escolar, seja ele público ou privado, a gente tem muitos indicadores, existem muitos indicadores e muitas referências, e percebemos realmente um olhar muito administrativo, muito gerencial naquilo que vocês trouxeram, né? E aí, queria trazer também algumas perguntas. Nosso tempo ele é curto, infelizmente, né? Mas trazer pelo menos duas perguntas que para vocês responderem, porque falar de gestão é falar de planejamento e é falar também de estratégia. Ou seja, vocês vão acompanhar algo que vocês planejaram em algum momento. Né? Esse planejamento, a Marcela trouxe até um pouquinho, por exemplo, do budget, né? A Ângela também trouxe lá, logo no início, falando que esse direcionamento, mas quando isso acontece? Quanto tempo de antecedência vocês fazem esse planejamento? Ou existem também outros momentos no decorrer do ano onde isso também é revisto? Existe esse momento onde, né, vocês fazem essa revisão daquilo que está sendo entregue? Enfim, queria que vocês comentassem um pouquinho. Então, com relação a quando acontece esse planejamento, né? E também como vocês fazem a gestão disso no dia a dia. Em que momento vocês tiram parte do dia para gerir tudo isso? Então, só para comentar aqui um pouquinho nessa discussão, e acho que também finalizar um pouco da fala de vocês. Na verdade, acho... Pode falar, Ana. Na verdade, a gente faz a gestão durante o ano todo, né? Não tem muitos momentos, assim, de planejamento, de parada para revisar esses indicadores. Vai acontecendo o tempo todo. Então, alguns indicadores a gente tem que ir controlando ali semanalmente, alguns indicadores a gente vai controlando com um tempinho um pouco maior, e o planejamento na gestão pública ele é sempre muito anterior. Então, na metade desse ano, eu já tenho que ter todos os cardápios do ano que vem, do ano inteiro, né, todos planejados, todos os processos de compras planejados, a questão de utensílios, de equipamento, enfim, tudo tem que estar planejado na metade desse ano para o ano que vem. Então, eu já faço planejamento do cardápio, por exemplo, de fevereiro até dezembro, né? Inclusive de hortifruti, né? Que é uma coisa que tem mais variação aí por conta da sazonalidade, mas como eu faço um processo de compra que eu tenho que determinar quantos quilos eu vou comprar de cada item, eu preciso já ter esse planejamento do ano inteiro.
Então, e é sempre com muita antecedência. Então, para rever o cardápio e para rever esse processo de compra, por exemplo, só no próximo primeiro semestre, no primeiro semestre do próximo ano, mas aí, por exemplo, só para 2022. A gente não tem muita margem. Alguns detalhes a gente sempre vai ajustando, claro, né? Dependendo da aceitabilidade, às vezes a gente pode fazer um ajuste, mas a gente nunca pode fazer grandes mudanças. As grandes mudanças só no ano seguinte que a gente consegue fazer. E o acompanhamento é o tempo todo, é diário. Cada dia a gente está acompanhando um dos indicadores, pelo menos. Ou seja, você faz o planejamento do ano seguinte, no decorrer, no período aí, né? Durante, e ainda você vai acompanhando os números atuais. Isso. Né? Isso também é difícil. Não dá para você separar um momento, agora eu vou planejar e esqueço tudo isso. Ou seja, as coisas acontecem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Por isso que você tem que ter uma equipe boa ali com você, te acompanhando, para que a gente não deixe o serviço parar, né? Porque a gente vai fazendo o planejamento de um ano seguinte, até dezembro do ano seguinte, enquanto a gente ainda está atendendo esse ano, né? Então, por isso que a gente tem que ter sempre uma equipe muito boa com a gente. Muito bom. E você, Marcela? Conte para nós como que é esse planejamento. A gente costuma fazer também um planejamento antecipado, tá? Esse budget que eu falei que é do ano, normalmente é uns 4 meses antes de começar o ano, a gente também já está fazendo esse planejamento. O que às vezes acostuma acontecer depois que começa o ano, se tiver uma variação muito grande, então, por exemplo, imagina que eu perdi um serviço faturado que aquilo me traz um faturamento alto ali, imagina, não vai ter mais integral, o colégio avisa que a gente não vai mais receber. Aí a gente faz um segundo planejamento, que é o forecast, e aí a gente tem aquele budget, então a gente tem aquelas linhas para atingir, só que aí tirando aquela receita que a gente não vai ter mais, né, aquele faturamento, ele consegue mostrar para a gente aonde eu tenho que mexer nas linhas. Então, eu vou diminuir mão de obra, vou diminuir matéria-prima, vou diminuir despesa, para a gente conseguir dar aquele resultado, né? O planejamento de cardápio, a gente costuma fazer com 3 meses de antecedência ao mês, né? Até para conseguir aí aquela negociação, né, de preço. Às vezes a gente acaba revendo um pouco antes, tá? Mas o planejamento é feito realmente com 3 meses. E depois a gente faz o controle de gestão operacional, né, que aí sim a gente verifica ali diariamente quanto que a gente está atingindo, né, principalmente na gestão financeira, a gente consegue avaliar ali praticamente diariamente se a gente está atingindo ou não, e a gente já consegue fazer aí alguns planejamentos estratégicos quando a gente percebe que está indo muito longe daquilo que foi planejado no budget. Então, eu imagino que você, nesse cenário de pandemia, deve ter realizado vários, né, forecasts, né, enfim, aí, vários no decorrer desse período, porque realmente planejou algo o ano passado, acredito que tenha. Quando foi o período que você planejou esse ano? Quando aconteceu, por exemplo, esse planejamento? Olha, por exemplo, eu já planejei o próximo ano, eu planejei em julho já o próximo ano. A gente com muita expectativa aí no retorno, achando que... E a gente já está refazendo aí todo o nosso planejamento, porque talvez não vai ser do jeito que a gente estava esperando, né? Nossa, e enfim, ninguém imaginou um cenário desse. Eu imagino quanto vocês tiveram que refazer o planejamento existente e mudar as estratégias, né? Inclusive rever todo o acompanhamento, todos os indicadores de pessoas. Foi realmente um cenário atípico, um cenário completamente diferente. Exatamente, foi mesmo. Né? Ó, tem muitos elogios aqui, só para vocês saberem, tá? Muitas pessoas elogiando, parabenizando. Né, trazendo aí também, colocando a questão do esclarecimento do PNAE, né, muitos elogios. E aí tem um aqui para a Ângela, né, trazendo como você está programando para adequar o cardápio para 2021, pois a nova resolução restringe muito o consumo de pães e biscoitos, influenciando
muito nos desjejuns e lanche da tarde. Quem fez essa pergunta foi a Érica, estou trazendo aqui esse questionamento, mas eu acho que também, só aproveitando antes de você responder e estendendo para a Marcela, né, essa relação da nossa gestão, do papel de gestão, ou seja, também cuidar desse faturamento para que ele não caia, no caso da Marcela, né, pensando também em saúde e sustentabilidade, né, o que é saudável, o que é sustentável, e como a gente faz gestão disso também levando todo esse aspecto mais de educação mesmo, a educação alimentar e nutricional. Então, enfim, a pergunta direcionada para a Ângela e depois a Marcela complementa, né, com essa ideia de saúde e sustentabilidade, olhando aí para a questão do faturamento, tá bom? Uhum. A resolução nova, como eu comentei, ela tem uma lista bem extensa de alimentos agora com aquisição proibida para execução do PNAE e algumas restrições de alimentos ultraprocessados, né? E os pães são alguns deles, então dependendo do tempo de permanência na unidade escolar, a gente tem ali uma restrição do número de vezes que podem aparecer no cardápio. Para as creches, a gente retirou totalmente, né, que é o que a legislação pede, e a princípio a gente deixou preparações como mingau e leite batido com fruta. Né? Eu acho que a base, mais ou menos, é essa, tanto para o café da manhã, né, para o de jejum, quanto para a colação da tarde. Para os cardápios de parcial, a gente acabou fazendo algumas alterações, até para atendimento, né? A legislação também pede 4 vezes por semana de alimentos fontes de ferro M, 3 vezes por semana alimentos fontes de vitamina A. Então, a gente acabou tirando o lanche, fazendo adaptações de receitas únicas, e tirando aquela questão do pão em si, até para a gente poder atender essas outras exigências ali de atendimento de fontes de vitaminas. Mas a gente também ainda não sabe como vai ser a aceitação, né? Só no próximo ano mesmo para a gente ver se esse planejamento vai ser viável mesmo ou não. Mas é uma grande dificuldade, porque como a gente tem que atender a cultura também da região, e a gente aqui, né, estamos numa região em que o consumo do pão é muito frequente, então a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura e vamos ver se a aceitabilidade vai ser boa mesmo ou não, mas aí só no próximo ano. Ótimo, perfeito. E a Marcela? Gente, o nosso tempo já está esgotando, agora que eu estou notando aqui. Mas enfim, Marcela, só para fazer esse fechamento. Então, ó, só para fazer o fechamento, lembrando aí que a gente tem esse contrato, né, com o cliente, então, às vezes a gente tem que seguir muito à risca o que está ali naquele contrato, né, o que ele quer que a gente forneça, mas eu acho que como nutricionista aí, cabe ao nosso posicionamento, né, principalmente se a gente acha que não é tão saudável. É muito comum, quando você trabalha na escola, muitas pessoas opinarem, tá, sobre aquele cardápio, então é a coordenadora, porque ela quer que os alunos comam, todos nós, até a nutricionista quer que todo mundo coma, então, não, mas isso é muito bem aceito, né, então eu acho que vai aí do nosso posicionamento como nutricionista também, passar o que é saudável, o que não é, até mesmo no varejo, né, que é o venda à vista ali, lanchonete, então na hora de montar o seu menu, o seu cardápio, talvez mesmo que o cliente ali exija que tenha aquilo, talvez sentar com ele e falar, olha, não é tão saudável assim, né? Será que a gente não pode tirar? Vamos substituir esse alimento por outro que seja um pouco melhor. Acho que é basicamente isso. Nossa, muitíssimo obrigada. Agradeço grandemente, né, o que vocês trouxeram, as falas de vocês. Realmente o tempo é muito curto para discutir tantas coisas, mas o quanto vocês enriqueceram, né, as nossas atividades, eu acho que também trouxeram inspirações para as pessoas que queiram começar ou entrar nessa área, entender que tem muito mais atividades, né, dentro do papel de nutricionista. Também passo agora para a Vivi para fazer o fechamento e obrigada. Muito bom, meninas, muito interessante a discussão. Obrigada a vocês três aí. Acho que realmente merece muito mais tempo para conversar.
E eu queria realmente parabenizar, porque às vezes a gente pensa que a alimentação escolar, às vezes a gente vê muito isso no curso, né, Joyce, que as pessoas vêm procurando, ai, qual a estratégia, o que você faz de educação nutricional, educação nutricional, educação... A gente fica só achando que vai fazer educação nutricional na escola, o que não, né, não é que não seja importante, mas o quanto a educação nutricional só vai ter sucesso se o que vocês fazem na parte de gestão funcionar, né? Então, assim, o papel o que vocês trouxeram de atividades da gestão, eu acho que assim é muito legal de se discutir o quanto isso é importante e o quanto a gente tem que pensar em milhões de coisas, né, dentro do ambiente escolar. E às vezes a gente está lá no consultório, está na nossa clínica, fala da educação nutricional, a gente está trabalhando com um cliente, que é o meu paciente, né? Ele é meu único cliente. Vocês, assim, é de tirar o chapéu, porque vocês têm um cliente, né? Como vocês colocaram, o cliente é o aluno, é a escola, são os professores, são os pais, e administrar, né? Então, essa coisa da gestão desses clientes é muito complexa. Parabéns pelo trabalho de vocês e agradeço, assim, realmente de vocês estarem aqui compartilhando toda essa experiência que não tem preço. Muito obrigada, de coração. Muito bom. Agradeço também a vocês que participaram, né, que comentaram. Se vocês quiserem falar mais alguma coisinha para fechar, Joyce, sem comentários, muito obrigada também. Eu agradeço. Ei, fiquem à vontade, se quiser só trazer então uma fala de fechamento com vocês. Agradecer, né, a oportunidade. A alimentação escolar, acho que tanto no âmbito público quanto no privado, é muito complexa, realmente. A gente só tem ideia quando a gente está atuando ali dentro mesmo. Mas é muito gratificante, porque a gente lida com duas coisas que eu acho super importantes, que é a alimentação e a educação, né? Porque tudo que acontece dentro de uma unidade escolar tem um papel pedagógico também, tem um papel educativo. Então, eu acho que é muito gratificante e trabalhar com essas duas coisas tão importantes, né? Que é a alimentação e a educação. Então, quem realmente não está na área, quiser se aprofundar, eu acho que é uma área muito gratificante dentro da nutrição. Verdade. E obrigada pela oportunidade. Obrigada, Marcela, Joyce, Vivi. Nós que agradecemos. Eu agradeço a todos também pela oportunidade, né? Faço as minhas palavras aí da Ângela. Também venho trabalhando aí há 12 anos com escola, porque eu me apaixonei por essa área, né? Exatamente pela diversidade, né, que a gente tem, né, bem complexo, mas é muito gostoso, é muito gratificante ver o nosso trabalho ali, e eu vejo que cada vez mais está valorizado a alimentação escolar, graças a Deus, e a nutricionista também. Isso aí. Então, agradeço também todas as pessoas que participaram, tivemos aqui vários elogios mesmo, parabenizando, que gostou, né, muitas emojis aqui, né, aparecendo, enfim, mas agradeço imensamente por essa troca, né, e enriqueceram mesmo as nossas, né, o nosso conhecimento. Obrigada a todos que participaram e até a próxima. Até a próxima. Beijo.